pessoal, como vocês estão? Então, vamos começar hoje a nossa primeira parte da revisão, tá bom? Porque a nossa prova que já está chegando, tá? Então, para a gente lembrar, vamos falar sobre a adjunta de nominal e a adjunta adverbial que a gente já falou há um tempinho, foi no livro 3, né? Finalizamos o 4 agora, essa matéria aqui está no livro 3, tá bom? E aí a gente vai só retomar, só relembrar, reavivar esses conhecimentos na nossa mente, tá? Para a gente lembrar mesmo. Vamos lá. A adjunta adnominal, ele sempre vai acompanhar um substantivo. Esse substantivo pode estar no sujeito, pode estar no predicado, porém, ele vai estar sempre acompanhando, determinando, especificando e explicando esse substantivo, tá? Então, aqui eu coloquei uma frase de exemplo, ó. O poeta inovador enviou 2 longos trabalhos ao seu amigo de infância. Quais são os substantivos que eu tenho aí, ó? No sujeito eu tenho poeta, tenho verbo. No objeto direto, no primeiro complemento, eu tenho trabalho. E no objeto indireto, amigo. Só que repara, essas palavras estão juntas de outras, que estão fazendo o quê? Estão determinando, explicando, especificando esse substantivo. Poeta aqui, ó. Quem é que está determinando o poeta? O artigo O. E quem é que especifica? Que poeta é esse? O poeta inovador. Está explicando que tipo de poeta é esse? Inovador é um adjetivo. Então, eu tenho um artigo e um adjetivo especificando esse poeta, esse substantivo. E tudo isso é meu sujeito. E ele não deixa de ser um sujeito simples por isso. Porque o meu núcleo é um só, que é poeta, lembra? Não vamos falar de tipos de sujeitos, eu estou lembrando a vocês, tá? Poeta inovador é meu sujeito, o núcleo é poeta. Quem se relaciona com o poeta? O e inovador, que estão especificando esse poeta. Então, eu tenho adjunta adnominal aí. Trabalhos. Eu tenho 2 longos trabalhos. Eu tenho um numeral e um adjetivo que estão explicando aí esse trabalho, estão dando mais informações sobre esse trabalho. E o amigo, ao seu amigo de infância. Eu tenho um pronome possessivo, uma preposição junto com o artigo e o de infância, que é uma locução adjetiva, tá? Então, repare, se eu falasse assim, ó, o poeta enviou trabalhos ao amigo. Daria certo? Tá. Só que aí, qual é a função? Que eu tirei os adjuntos quando eu falei isso. Qual é a função dos adjuntos? Caracterizar, explicar, determinar o substantivo. Então, quando eu falo o poeta inovador enviou 2 longos trabalhos ao seu amigo de infância, o que eu estou fazendo? Eu estou dando mais informações a respeito desse fato. Tá bom? Então, aqui eu só expliquei o que eu acabei de falar para vocês, tá? Eles não esqueçam que eles se ligam diretamente ao substantivo. A gente viu também na nossa aula que a gente pode ter uma duvidazinha se a palavra pode ser adjunta adnominal ou predicativo, principalmente se a palavra for um adjetivo, né? Porque o adjetivo ele pode desempenhar a função de adjunta adnominal ou de predicativo, do sujeito, do objeto. Só que essa diferença a gente vai ver na nossa aula online, tá? Aqui eu quero só que vocês lembrem do conceito de adjunta adnominal. Tudo bem? Ficou entendido o que é adjunta adnominal? Então, beleza. Eu coloquei mais um exemplo aqui, ó. O notável poeta português deixou uma obra originalíssima. Repara que aqui eu também usei poeta de novo, não sei porquê, acho que eu estava pensando muito em poeta. Eu tenho o notável, um artigo e um adjetivo. Português, que também é um adjetivo aqui. Tenho obra, que é o substantivo, e tenho uma e originalíssima, se relacionando com obra. Né? Eu estou caracterizando, determinando essa obra. Não é uma obra que eu não sei qual é, mas ela é o quê? Originalíssima. Então, eu tenho o notável, uma e originalíssima nesse período funcionando como adjunta adnominal. Tá bom? Quando eu substituo o poeta pelo pronome ele, preste atenção. Qual é o sujeito dessa frase? É o notável poeta português. O núcleo é poeta, certo? Porque é o substantivo. Só que na hora de eu substituir, se eu substituir o ele, se eu colocar o ele para substituir poeta, olha como é que vai ficar a frase. Ele deixou uma obra originalíssima. Por que eu estou fazendo isso? Só para vocês verem aqui que a palavra o, notável, em português, na verdade, acompanhar esse substantivo, o poeta. Tanto que na hora de eu substituir por um pronome reto, esse pronome reto deu conta de tudo isso. Substituiu tudo, o notável poeta português. Ele deixou uma obra originalíssima. Entenderam? A mesma coisa acontece com obra. Se eu substituir obra por um pronome, vai ficar como? O notável poeta português deixou-a.
né? Deixou essa obra, deixou, eu estou substituindo por um pronome. E aqui eu estou obedecendo uma regrinha de colocação do pronome, isso é outra matéria. Mas esse a aqui, esse pronome aqui, oblíquo, ele dá conta da obra que está aqui em cima. Tá bom? Se eu pudesse falar assim, ele deixou-a, estaria certo? Se eu substituísse tudo por pronome? Estaria, desde que eu soubesse antes, né, a quem se refere a esse ele e a esse a aí, deixou-a. Tudo bem? Então, beleza, vamos para a adjunta adverbial. Gente, qualquer coisa, vocês anotem, tá? Volta o vídeo, para, anota, ou então fala assim, caraca, eu não entendi isso direito. Escreve lá, vou perguntar para a professora isso. Para não deixar mesmo de perguntar, tá? Para não ficar dúvida, beleza? A adjunta adverbial. Vamos lá. Assim como a adjunta nominal se relaciona com um substantivo, o adjunto adverbial ele vai se relacionar com um verbo, com um adjetivo ou com outro advérbio, tá? Vamos ver aqui, ó. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai dar a ideia pra gente, as circunstâncias de como a ação verbal aconteceu. Como, quando, que horas, com que finalidade, qual foi o motivo, tá? Então, essas são as circunstâncias apresentadas pela adjunta adverbial. Como que ocorreu, quando, com quem, por que aconteceu essa ação verbal. Olha só, eles se respeitam muito. Eu tenho ali sujeito, né? Eles se respeitam, o verbo que é respeitar-se, e muito. O que o muito está fazendo? Está intensificando o fato deles se respeitarem. Então, está se relacionando com quem? Com o verbo. Beleza. Seu projeto é muito interessante. Repara que ali o muito está intensificando o quê? Interessante, que é o quê? Um adjetivo. E o último aqui? O time jogou muito mal. Mal é um advérbio, né? Não é um adjetivo. O adjetivo é mal com U, tá? Mal com L é advérbio. Foi como eles jogaram mal, sabe? Não estava legal. Então, eu estou intensificando um advérbio, outro advérbio. Ou seja, o muito aqui está funcionando para intensificar um verbo, um adjetivo e um advérbio. Lembra que eu falei no início daqui, da adjunta adverbial? Que ele vai se relacionar com quem? Com outro advérbio, com um verbo ou com um adjetivo. Tá bom? Olha esse exemplo aqui. Amanhã voltarei de bicicleta àquela velha praça. Voltarei é o verbo. O resto todo é adjunta adverbial. Eu voltarei, eu sei que sou eu por quê? Por causa da desinência do verbo, né? Porque não pode ser tu voltarei, ele voltarei, nós voltarei. Eu voltarei. Então, eu sei que é o sujeito oculto. Amanhã é quando eu voltarei. De bicicleta é o meio com que eu vou voltar. E aquela velha praça, para aquela velha praça, é para onde eu vou voltar. Então, nesse período aqui, eu tenho adjunta adverbial de tempo, de meio e de lugar. Tá? Então, preste atenção. Não é obrigado a ter somente um adjunto adverbial por período. Eu posso ter vários, na verdade. E aqui, ó, eu coloquei para vocês o que cada um deles indica. Amanhã vai indicar tempo, por isso ele é classificado como adjunto adverbial de tempo. Assim como de bicicleta e aquela velha praça, que indica meio e lugar, e são classificados, respectivamente, como adjunto adverbial de meio e lugar. Tá? Aqui, olha só, seguindo aqui, eu coloquei, eu coloquei mais para frente exemplos das classificações dos adjuntos adverbiais. Tá bom? Aqui eu só coloquei o que pode expressar o adjunto adverbial. Quem pode ser adjunto adverbial? Gente, o advérbio. É o advérbio. O advérbio pode ser também o quê? Uma locução adverbial. E o advérbio também pode ser expresso através de uma oração. Uma oração inteira. O que é oração? É aquela frase que tem verbo. Ela também pode funcionar como um advérbio, né? Ou seja, pode ter a função de um adjunto adverbial. Presta atenção. Número 1 aqui, ó, o balão caiu longe. Longe é um advérbio, beleza. E caiu é verbo, então está dizendo onde caiu o balão, longe. O balão caiu no mar. No mar também é onde? Também é adjunto adverbial de lugar. Só que repara que eu não tenho uma palavrinha só exercendo a função de advérbio. Eu tenho duas palavrinhas, no mar. Por isso, locução adverbial, tá? E aqui no número 3. Se o balão pegar fogo, avise-me. Aqui eu esqueci de botar em negrito, eu vou colocar para vocês quando eu enviar. Se o balão pegar fogo, é a condição de quê? De você me avisar. Você só vai me avisar o quê? Se o balão pegar fogo. Então, eu tenho uma condição aqui, ó, para isso daqui acontecer. O avisar
só vai acontecer se isso aqui acontecer primeiro. E isso aqui está sendo expresso por uma oração inteira, que é o quê? Se o balão pegar fogo. Se o balão pegar fogo, está cumprindo aí a função de adjunto adverbial, tá? Mas eu só quero ilustrar para vocês. Eu vou pedir mais para vocês prestarem atenção no 1 e no 2, que é o advérbio e a locução adverbial. Tudo bem, gente? Aqui, ó. Eu botei uma observação aqui, porque na hora que eu estava montando os exercícios, eu achei um gabarito com uma resposta que não estava errada, estava correta. Mas eu prefiro dizer para vocês outra coisa. Vamos lá. Aqui está dizendo o quê? Que calorosamente, ó, entreguei-me calorosamente àquela causa. Eu me entreguei o quê? Pô, de corpo e alma, eu me entreguei totalmente àquela causa. Eu me dediquei muito. É isso que eu estou querendo dizer com calorosamente. Ou seja, tem gramática que vai aceitar calorosamente como advérbio de modo, porque termina em mente, e tem gramática que vai aceitar calorosamente como intensidade, porque está se referindo a quão intenso você foi ao se entregar àquela causa. Entendeu? De qualquer forma, eu estou colocando isso aqui a nível de curiosidade, de estudo. Tá? Eu não vou fazer esse tipo de questão na prova. Se tiver, eu prefiro sempre que vocês coloquem como modo, porque a maneira como aconteceu a sua entrega foi o quê? Calorosa. Né? Mas como existem gramáticas que estão publicadas e estão corretas, que identificam também como de intensidade, eu tive que falar para vocês. Tá? Mas isso tudo, gente, depende do contexto. Não é porque terminou em mente, pode ser intensidade ou modo. Não, não pode. Nesse caso aqui, calorosamente, só causa essa dúvida por conta do contexto. Tudo bem? Por conta da informação que foi passada. Seguindo aqui, eu coloquei todas essas classificações. É claro que implicitamente a gente já sabe disso. Por exemplo, quando eu falo assim, nasci em Porto Alegre. Vocês sabem aqui, ó, que Porto Alegre é lugar, é um advérbio de quê? De lugar. Né? Estou em casa. Em casa é o quê? Se refere a lugar. Né? Então, algumas classificações a gente nem precisa de pensar muito para poder falar. De qualquer forma, eu coloquei todas aqui para vocês analisarem. Tá? Acréscimo, afirmação, assunto, causa, companhia, instrumento, condição, intensidade, lugar, modo, dúvida. Aqui, ó, matéria, meio, modo, negação, todas elas. Tá bom? E terminei com lugar. Acho que eu repeti, né? Eu vou tirar depois. Desculpa, tá bom, gente? Só para você... É porque lugar sempre tem, né? Então, por isso que eu acabei escrevendo 2 vezes. Mas sem problemas. Na hora de enviar para vocês, eu tiro, quer dizer. Então, aqui, ó, tempo. O escritório permanece aberto das 8 às 18. Das 8 às 18, está se referindo ao tempo em que o escritório permanece aberto. Então, eu tenho, sim, um adjunto adverbial de tempo. Ó, Beto e Mara se casarão em junho. Junho também é quando o casamento vai acontecer, né? Ontem à tarde encontrou um velho amigo. Eu encontrei quando o velho amigo? Ontem. Então se refere, ontem à tarde, então se refere a um tempo também, tá? Então diferentes expressões podem ter a mesma ideia. É isso que eu queria que vocês analisassem aqui nesse slide e também nos exercícios que eu mandei para vocês, tá? Eu espero que vocês tenham entendido tudo. O que não ficou entendido, assiste de novo, dá uma olhadinha, anota. E se não ficou entendido, a gente vai se falar na nossa próxima aula, tá bom? Um beijo grande.